Bora lá, moçada. Aula 4, estrutura condicional simples. Bom, até agora vocês viram, nós trabalhamos até o momento com algoritmos do tipo estrutura sequencial. Recebe os dados, faz os cálculos e mostra os resultados. Então, é um fluxo linear, né? Por isso a estrutura sequencial, linha por linha. Agora a gente vai começar a trabalhar com tomada de decisão. Eu gostaria que vocês começassem a pensar no seguinte problema. Determine o maior valor entre dois números. Como é que a gente faria um programinha em C se a gente recebesse dois valores, sei lá, 5 e 10? Como é que a gente faria para determinar qual que é o maior valor? É nesse momento que se faz necessário uma nova estrutura, o que a gente chama de estrutura de condicional, tá? Onde ela faz uma comparação e aí ela toma um caminho diferente. Então, imagina que nós recebemos um número e guardamos dentro de num1. É uma variávelzinha, chamamos de num1. Recebemos um número e guardamos dentro dele. Recebemos o segundo número e guardamos dentro da variável num2. Tá? O exemplo que eu dei, 5 e 10. Então, num1, 5, num2, 10. E aí, eu quero saber qual dos dois valores é maior. Como é que eu faço? Eu utilizo uma estrutura condicional. Como é que funciona essa estrutura condicional? Eu tenho uma sintaxezinha bonitinha, mas o primordial da estrutura condicional é a pergunta que eu faço lá dentro, a comparação que eu faço lá dentro. Nesse caso aqui, eu quero saber quem é maior. Então, para mim determinar se um número é maior do que o outro, eu tenho que comparar os dois. E a gente vai utilizar os sinais da matemática. Vou passar para vocês uma tabelinha aí com todos os sinaizinhos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu fiz uma pergunta. Num1 é maior do que num2? E aí, dependendo da resposta, eu vou executar esse comando aqui. Dependendo, se ela for positiva, eu vou executar esse comando aqui. Se ela for negativa, eu vou executar esse aqui. Então, notem que eu deixei de ter uma estrutura sequencial. Quando eu tenho estrutura condicional, eu tenho duas linhas de código. Uma delas será executada. Se a resposta a essa pergunta for verdadeira, essa linha será executada. Se ela não for verdadeira, ou se não, essa outra que será executada. Então, olha, se num1 for maior do que num2, eu vou mostrar o quê? Que num1 é o maior número. Se não, num2 é o maior número. Então, é assim que funciona a estrutura condicional, trabalhando com decisão. Então, ela vai indicar o caminho que a execução do nosso programa vai tomar. Beleza? Dúvidas, dá o grito aí, viu? Não estou olhando para o chat, não. Vocês estão vendo a minha tela aí. A tela que vocês estão vendo é a mesma que eu. Bom, qual que é a sintaxe para a estrutura condicional simples? Você deve estar se perguntando, se eu vou estudar estrutura condicional, e Fred está falando que essa é simples, deve ter outras. Sim, com certeza. Essa é a simples. Daqui a pouco a gente vai estudar a encadeada, e na próxima aula nós vamos estudar a seletiva. Beleza? Então, a estrutura condicional simples. Essa aqui é a sintaxe. A gente utiliza o comando if, que em inglês significa se. Tá? Então, se condição. Se a condição for verdadeira, o que está aqui, ó, logo abaixo do if, será executado. Se não, ou seja, se essa condição for falsa, vai executar o que está debaixo do se não. Fred, eu só quero executar o que tiver debaixo do if. Beleza, é só você não colocar esses caras aqui, ó. Deixa só essa parte de cima. É de acordo com o desejo do cliente. Beleza? Quais os sinalzinhos que eu posso utilizar? Então, ó, a expressão da condição é montada através da utilização de operadores de comparação, que podem envolver várias variáveis ou valores fixos. Tá? Então, eu posso utilizar variáveis nessa comparação, posso utilizar valores fixos, perguntar se a variável é maior do que 2, perguntar se a variável é menor do que a raiz quadrada de 3, à vontade. Tá bom?
E aí eu tenho esses operadores de comparação. Maior, menor, maior igual, menor igual, igual, tá? Se você colocar só um sinal de igual, ele é utilizado como uma atribuição. Você vai pegar o valor que está à sua direita, à direita do sinal de igual, e guardar na variável, né, que está à esquerda. Então, para mim comparar uma igualdade, perguntar se 2 é igual a 2, eu tenho que colocar dois sinaizinhos de igual. Ok? E diferença, ou se é diferente, o sinal de exclamação e o sinalzinho de igual. O sinal de exclamação, ele nega o sinal de igual. E o que não é igual é diferente. Ok? Então, eu tenho alguns exemplos. Opa! Eu tenho alguns exemplos aqui. Imagine que A é igual a 3 e B é igual a 5. Então, eu tenho uma variável chamada A, que tem o valor 3 dentro dela, e variável chamada B, que tem o valor 5. Então, se eu fizer essas comparações, eu vou ter um resultado. Esse resultado vai ser falso ou verdadeiro, sim ou não. Então, olha, os valores das condições a seguir serão: A é maior do que B, A é 3 e B é 5. Então, o resultado é falso, ou então é não. Se eu tivesse com essa expressão aqui, eu faria o que está do lado do não. Eu faria o que tivesse dentro do else. Tá? Se eu comparar A é menor ou igual a B? Sim, porque ele é menor. Ele não é igual, mas é menor. Então, se eu estou fazendo uma comparação dupla, se ele é menor ou igual, uma delas sendo positiva, o resultado, sim, verdadeiro. E A é menor do que B? Sim, também. 3 é menor do que 5. E A é diferente de 3? Não, A é igual a 3. Então, falso. Se eu tivesse colocado B no lugar do 3, seria verdadeiro, né? Porque A é diferente de B, nesse caso. A é 3 e B é 5. Moçada, até aí, beleza? Bom, quem cala Professor, consente. Oi, Beleza. beleza, né? Olha, O Lucas só faz você explicar o else de novo. quer saber sobre o else, Lucas? O else é a opção negativa ou falsa, né? A opção não da condição. Você sempre pergunta sobre a condição. Se ela for verdadeira, vai executar o sim. Se ela for falsa, vai executar o não. Se a gente parar aqui e vir para a sintaxe, o if é o verdadeiro e o else é o falso, é o não. Então, se essa condição aqui for verdadeira, executa o comando if. Se não, else, executa essa linha de código. Então, se uma condição, sei lá, 2 é igual a 2, opa, verdadeiro. Vai executar isso aqui e não executa isso aqui. 2 é igual a 1, não é verdadeiro. Não executa isso aqui e executa só o que está aqui. Tá? Igual está desenhado aqui no fluxogramazinho. Beleza aí, Lucas? Deixa eu olhar aqui o chat. Joia. Bom, moçada, vamos aprender na prática, né? É só exercitando que a gente aprende mesmo. Então, imagina o seguinte. Eu tenho um programinha, preciso escrever um programinha em C que vai receber um número referente ao mês. Processe e mostre se esse número é realmente referente ao mês do ano. Exemplo, a entrada 13. Vou falar que é um mês inválido. Entrada 3. Vou falar que o mês é válido, porque eu tenho o mês 3, né? Que é o mês de março. Então, poderia até falar qual que é o mês. No caso aqui, uma coisinha mais simples. Verifica e fala. Beleza? Resumiu para a gente aqui. Bom, posso vir aqui no meu Code Blocks. File, New, Project,
console application, C, next. Vamos chamar aqui de aula 04, exercício 01. Vamos salvar aqui. Blocks. Vamos criar uma nova pasta aqui, ó. Aula 04. E aí a gente... Aula 04, exercício 01. Compilador, tudo ok. Finish. Tá aqui o meu projetinho. Beleza? Relembrando, o que eu quero fazer? Ah, beleza. Vou receber um número, vou verificar se esse número é um mês ou não. Como é que eu sei que o número é um mês, hein, galera? Alô, câmbio? Tem alguém aí? Como assim, professor? Como é que eu sei que número que é um mês? Vai. Eu tenho o mês 2438. Ah, tá. Tipo, menos de 12 e mais de 1. Isso, eu tenho uma faixa de meses, de 1 até 12. Fora dessa faixa, o que acontece? Aí já não é mais mês, né? Não é um mês. Então, se eu estou querendo dizer se aquele número é um número de mês válido, esse número tem que estar entre 1 e 12, inclusive as extremidades, né? Bom, então vamos lá. Preciso declarar a variável para receber o número, ou o mês. Aí fica à vontade o nome que vocês quiserem dar. Vou chamar esse cara aqui de mês. Criei a minha variávelzinha. Essa parte vocês já conhecem muito bem. Opa. Eu vou solicitar conforme o número desejado. A resposta aqui, ó, do meu usuário, eu vou guardar scanfzinho, recente, porque eu defini variável mesmo como inteiro, e comercial para informar que está lá no endereço de memória que eu chamei de mês, vírgula. Beleza, recebi aqui, não recebi? Forme o número desejado. Recebi o número. Agora, eu preciso verificar se esse número que chegou aí, que está armazenado dentro de mês, se ele é um mês válido ou se ele é um mês inválido. Como é que eu faço? Eu tenho que fazer o quê? Uma comparação. Com o que eu preciso comparar? O Walter falou para a gente aqui, ó, meses do ano é de 1 a 12. Não é isso? Como é que eu faço para comparar isso aí, moçada? Me ajuda aí. Esquece programação. Como é que você faria? Comparação. Na hora que você for raciocinar. Se eu virar para você e falar assim, 8, você vai virar para mim e falar assim, é o mês válido, Fred. Como é que foi seu raciocínio, seu pensamento? Ó, o Eric começou a pensar aqui, ó. Sim, tem que estar dentro de 1 e 12. Como é que eu faço para mim pensar isso aí? Ó, eu recebi 8, o Fred falou para mim 8. Como é que eu faço a comparação aí? Como é que eu faço para comparar se está dentro de 1 e 12 com 8? Conta, ué. Conta? Como? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, e aí você contou, quando você conta, você compara? Não, mas já dá pra saber que tem. Não dá para saber, Miguel, você tem que comparar. Como é que você compara uma coisa só contando? Se você falar comigo assim, Fred, pega um conjunto de 1 a 12 e vai contando. Se você achar o número igual, beleza. Mas para mim achar o número igual, eu tenho que comparar ele com os outros. Ou não? Então só contar não resolve, eu preciso comparar. O que eu quero que vocês me ajudem é, como é que eu comparo?
Se o número é maior ou igual a 12, Opa, aí sim. Se eu tenho um conjunto, o valor inicial não é 1? Sim ou não? Sim, beleza. Então eu tenho 1 e o final é 12. E eu recebi um número. Eu quero saber se ele está dentro desse conjunto. Exatamente, Lucas. Eu quero saber se ele está dentro desse conjunto. Então eu tenho que comparar com o início do conjunto e com o final do conjunto. Então ele tem que ser o quê? Maior ou igual ao início do conjunto, não tem? O que mais que ele tem que ser? Menor ou igual ao número do fim do conjunto. Beleza? Agora sim a gente tem uma comparação. Ok? Então, como é que a gente compara isso? A gente vai criar a estrutura condicional, o ifzinho, e vai comparar. Ah, mas aí tem duas comparações. Não tem problema. É aí que entra os operadores lógicos. Bora lá. Então, olha, a pergunta é: if estiver dentro do parênteses aqui, ó, é a minha condição. Quais as condições que eu preciso ter? Olha, o que tiver dentro de mês tem que ser o quê? Maior ou igual a quem? 1, que é o início do meu conjunto. O que mais que ele tem que ser? Ah, ele tem que ser obrigatoriamente Menor que 12 menor ou igual igual o a valor do 12. outro conjunto. Aí entra um operador lógico. O que é um operador lógico, Fred? Operador lógico é quando você junta duas comparações ou duas expressões. Nesse caso, ele tem que ser as duas coisas, maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12, ou ele pode ser maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 12. O que vocês acham? As duas coisas. Maior ou igual a 1 e Eu menor acho ou que igual a 12. menor ou igual a 12, porque se colocar maior ou igual a 1, pode ser infinitos números para frente. Aí eu tenho que ter as duas coisas, né, Walter? A É, comparação nossa é as duas coisas. A minha pergunta é se as duas respostas da comparação têm que ser verdadeiras ou basta uma ser verdadeira? Uma só, Lucas? As duas, as duas. Tem que ser as duas, né, Matheus? Porque se eu tiver uma só, Lucas, vou te dar um exemplo. Só a primeira é verdadeira já me satisfaz. Maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1 tem infinitos números. Então eu tenho que ter as duas verdadeiras. Aí entra o operador e. Ou seja, ambas têm que ser verdadeiras. Então, olha, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda também tem que ser verdadeira. Aí eu uso o operador e, que é o e comercial, só que eu coloco duas vezes para ele não fundir com o endereço de memória. Então, olha, quando eu uso o comando e, o resultado para ser verdadeiro, as duas condições ou todas as expressões que estão sendo trabalhadas têm que ser verdadeira. Se eu utilizar o operador ou, uma delas que seja verdadeiro, já deixa toda a minha resposta verdadeira. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu preciso que ambas as condições tenham um resultado verdadeiro. Então, olha, esse valor aqui, ó, ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 12. Um só sendo verdadeiro não resolve para mim. Então, se o resultado aqui, tanto essa expressão quanto essa, for verdadeira, o que a gente vai fazer? Falar para o cara que eu tenho o mesmo válido. Agora, se
as duas condições forem falsas, ou uma delas forem falsas, aí eu tenho o que a gente chama de senão. Esse senão é a negativa. Então, o que vai acontecer? Eu vou executar ou essa linha, ou essa linha. Nunca será executada as duas linhas. Então, a estrutura condicional, ela quebra o fluxo do seu programa e direciona de acordo com a condição. Então, vamos rodar aqui para ver o que vai dar. Opa, beleza. Qual parte você não entendeu, Valtão? Não, Lucas, não coloquei os dois como válidos, não. Eu simplesmente fiz uma condição composta. Eu tenho duas expressões. E para que seja verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiras. Não adianta só uma ser verdadeira. Se as duas forem verdadeiras, eu vou executar essa linha aqui, ó. Vou falar que o mês é válido. Se as duas forem falsas, ou uma delas que seja for falsa, eu vou executar isso aqui, ó. Opa, mês inválido, né? Calma aí. Agora ficou bacana. Então, ó, se eu falar mês zero, mês inválido. Por que ele deu mês inválido? Simples. Uma dessas condições não foi verdadeira. Então, olha, se eu fiz aqui, ó, mês 0 é maior ou igual a 1, não. Então, aqui já está falso. Se aqui está falso e aqui está verdadeiro, o que vai acontecer? Vai executar o else, vai executar o falso. Aqui, ó, só será executado se todas as condições forem verdadeiras. Então, para mim executar isso aqui, tem que ser um número maior do que 1 e menor ou igual a 12. Se eu executar novamente, colocar um número que esteja entre 1 e 12, lá o 8 que eu tinha falado, vai falar que é um mês válido. Ok? O que bugou, Matheus? Ah, beleza. Show de bola. Bom, continuando. Operadores lógicos. Eu acabei de comentar com vocês. Eu tenho mais de uma expressão. E aí tem uma tabelinha, que a gente chama de tabela da verdade, para ajudar vocês na hora de montar a condição, na hora de verificar a condição, a expressão. Então, imagina o seguinte. Eu tenho duas expressões, igual aqui no nosso programinha. Deixa eu ver um negócio aqui. Ver se eu consigo aumentar essa letra aqui para vocês entenderem melhor. Tamanho do tab. Fonte. Vou colocar a fonte aqui. Beleza, tá. Vou só aumentar. Vou colocar ela para 14, vai ficar grande pra caramba, hein? Então, 16. Ok. Aí, deu uma melhorada, hein? Tá enxergando melhor aí, galera, ó? Ou não ajudou nada, pode voltar. Ah, então tá bom. Então, ó, seguinte. Voltando ao nosso exemplo aqui do mês. Eu tenho uma expressão e outra expressão. Ambas estão conectadas pelo operador lógico. Tá? Então, tá aqui o nosso operador lógico E, que por acaso é o do nosso exemplo. Eu tenho lá a expressão 1 e a expressão 2. Então, se as duas expressões forem verdadeiras, o resultado final será
verdadeiro. Agora, qualquer outro resultado vai deixar o resultado final falso, tá? Então, se a expressão 1 for verdadeira e a segunda for falsa, falso. Se a 1 for falsa e a segunda verdadeira, falso. Se for falsa e falsa, falso também. Então, toda vez que você trabalhar com esse operador aqui, ó, o E, para que o resultado final seja verdadeiro, ou seja, para o que você escrever aqui debaixo do if, ó, pode escrever aqui 200 linhas, tá? Tudo que você escrever aí só será executado se o resultado final dessas duas expressões for verdadeiro, tá? Para que seja verdadeiro, utilizando esse operador aqui, ó, o E, todas elas têm que ser verdadeiras. Qualquer uma que apareça lá com F, ela vai deixar o resultado final falso. Ok? Já com o OU, que é o outro operador, que é travessão, travessão, alguém pode sofrer com o teclado, hein? Travessão, travessão, está exatamente em cima da contrabarra. Esse cara aqui, ó. Ou. O que ele faz? Ele vai pegar ou. Então, se o mês for maior ou igual a 1, ou menor ou igual a 12, eu vou fazer alguma coisa. Então, o que vai acontecer? Basta que uma dessas aqui seja verdadeira para que o resultado final seja verdadeiro. Vai acontecer algum momento que eu vou precisar disso, Fred? Vai acontecer sim. Normalmente, quando a gente trabalha com intervalos abertos, de 1 a 12 é um intervalo fechado. Agora, o intervalo aberto, ou seja, menor que... Eu quero trabalhar apenas com os adultos. Adultos são quem? A pessoa que tem idade de 18 a... Eu quero trabalhar, por exemplo, só com as pessoas que não são adultas. Quem não é adulto? Menor de 18 e maior de 60. E aí nós estamos trabalhando com a faixa de criança, de menor e de idoso. Aí eu posso trabalhar com ou. Por quê? É um intervalo aberto. Já estudaram intervalo em matemática, galera? Sim. Oi, fala, Otávio. A gente já estudou já, sim. Estudou, né? Então, maravilha, vai ficar mais fácil. Então, quando eu tenho um intervalo fechado, eu tenho, por exemplo, de 1 até 12. Eu quero os números que vão de 1 até 12, inclusive o 1 e o 12. Agora, se eu tenho um intervalo aberto, eu não quero que está dentro daquele conjunto, eu quero que está fora. Então, se eu pegar as idades das pessoas que vão lá de, sei lá, vamos colocar 0, que pode ser 1 mês, 2 meses, que vai de 0 até 80, pela estimativa, né, do censo, o ser humano hoje no Brasil tem uma perspectiva de vida, né, de 0 a 80. Desses de 0 a 80, eu não quero um intervalo fechado, eu quero apenas quem não é adulto. Então, eu vou trabalhar com o quê? Com os menores de 18 e os maiores de 60. Lucas, o negócio está meio complicado, né? Eu tenho poucos anos de vida nessa estimativa aí. Então, vamos aproveitar. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho de 0 a 80, mas eu quero trabalhar só com 2 faixas, de 0 a 18 e de 60 a 80. Como é que eu faria isso? Então, o que eu vou fazer? Em vez de trabalhar, né, com o operador E, vou trabalhar com o operador OU. Por que eu vou trabalhar com o operador OU? Porque aí basta que uma das condições sejam verdadeiras. Então, se eu falar aqui, ó, informe a idade em anos, não é mais o número desejado. Trabalhar com idade. Vou chamar a variável de idade.
idade. E aí eu vou fazer a minha condição aqui. Eu quero um intervalo aberto agora. Então, eu quero as pessoas que tenham idade menor do que 18 ou idade maior do que 60. Pode ser maior ou igual, né? Porque o idoso já é considerado a partir dos 60. Só o adulto é que é considerado maior de 18. Então, desse caso, como é que está funcionando aqui? Se a gente voltar na tabelinha da verdade aqui, ó, vamos pensar aqui. A idade 48, que é a minha idade. Onde é que eu estou aí? No idoso ou de menor? Nenhum dos dois, né? Então, se eu pegar aqui a minha idade, 48 é menor do que 18? Não. Então, aqui já é falso. 48 é maior ou igual a 60? Também não. Então, falso e falso não vai entrar aqui. Vai sair lá para o else. Vamos já alterar aqui, né? O que eu quero mostrar. Então, se o cara não é menor de 18 e nem maior do que... esse cara aqui vai ser um adulto, não. Aqui, ó. De menor ou idoso. Aqui nós vamos colocar que o cara é adulto. Exato. Foi. Então vamos lá. Imagina o seguinte: 48. 48 é menor do que 18? Não. Falso. 48 é maior ou igual a 60? Não. Falso e falso. Se eu recorrer à minha tabelinha aqui, eu estou usando o ou. Falso e falso vai dar um resultado que? Falso. Qualquer expressão que dê um resultado verdadeiro vai deixar o resultado final verdadeiro. Diferente de quem? Diferente do e. O e é o contrário. Para que ele seja verdadeiro, tudo tem que ser verdadeiro. O ou, para que ele seja verdadeiro, para que ele seja verdadeiro, tudo... Oh, deixa eu tomar água aqui que não vai sair, não. Para que ele seja falso, tudo tem que ser falso. Qualquer uma das expressões que sejam verdadeiras vai deixar tudo verdadeiro. Então, o e e o ou são contrários um do outro. Então, no nosso exemplo aqui, ó, forme a idade em anos. Se for a minha, vai falar que eu sou adulto. Ainda, estou pertinho, né? Agora, se for um de vocês, imagino que vocês têm entre 15 e 16 anos. Vou colocar o mais velho, que é para ver se estoura. 16. Vai falar lá que é de menor ou idoso. Ok? Então, moçada, eu tenho esses dois operadores, o e ou o ou. E eu tenho também o operador lógico não, que faz a negativa. Então, olha, eu quero achar alguma coisa, sei lá, vou pensar numa coisa para me negativar. Como é que funciona essa negativação? O resultado que eu tiver aqui nessa expressão, se eu utilizar o not, ou a negativa, o sinal de expressão, ele inverte o sinal. Se o resultado for verdadeiro, ele passa a ser falso. Se o resultado for falso, ele passa a ser verdadeiro. Ele faz exatamente a inversão. Então, do jeito que está a nossa expressão, se eu colocar um sinal de exclamação aqui, o que vai acontecer? Ele vai inverter os papéis. Vai começar a mostrar de menor aqui para quem tem mais de 18 e menos de 60. E vai mostrar adulto para quem tem menos de 18 e mais de 60. Entenderam? Ele faz uma inversão automática.
Se a expressão for verdadeira, ele passa a ser falso. Se ela for falsa, ela passa a ser verdadeira. Ok? Ó, o Lucas tem 12 anos. Tá bom. É um pouquinho complicado mesmo, viu, Lucas? Kaique, não tem quem é mais utilizado. É de acordo com a sua necessidade. Agora, você pode... eu tenho mais facilidade, Fred, com o E. Você pode usar mais o E do que o OU. Porque se você parar para pensar, quer ver, ó, nessa questão da idade aqui, eu consigo trabalhar tanto com E quanto com o OU? Consigo. Se eu fizer isso aqui, ó, eu quero um cara com idade maior de 18 e menor ou igual a 60. Aí o que vai acontecer? As duas têm que ser verdadeiro para entrar aqui. Aí eu inverti, né? O cara que é maior de 18 e menor... Vou ver esse cara aqui. O cara que é maior de 18 e menor de 60, ele não é idoso ou de menor, né? Ele vai passar a ser adulto. Então, notem o que eu estou fazendo. Só estou invertendo. Tá? Então, idade maior do que 18 e idade menor do que 60, ou seja, o intervalo que eu estava procurando fechado, eu passei a procurar o aberto e usei como negativa quem? O fechado. Então, olha, maior do que 18 e menor do que 60, adulto. Se não, idoso. Se eu rodar aqui, ó, o mesmo 48 que eu usei, fala que é adulto. Fred, para que serve esse ponto de exclamação? Oi? Para que serve o ponto de exclamação? Para negar. Se você colocar um ponto de exclamação no início lá das suas expressões, o resultado final dela vai ficar o contrário. Entendi. Entendeu? Então, se eu colocar lá na frente, igual, por exemplo, eu estou pegando maior de 18 e menor de 60. Se eu colocar a negativa, o 48 vai dar positivo, né? É maior de 18 e menor de 60. Se eu colocar o sinal de exclamação, ele vai negar. É como se ele fosse falso. Independente do resultado, ele não está nem aí para o resultado. Ele simplesmente atribui o contrário. Ó, a galera já achou aí o contrabarra, né? Show de bola. O ou é o que está em cima do contrabarra, pelo menos no meu teclado. É aquele travessãozinho. É isso. Muito bem, Val. Bom, imagina o seguinte, moçada. Eu tenho aqui, ó, se for maior de 18 e menor ou igual a 60, eu estou falando que ele é adulto. Mas nessa segunda aqui, ó, que é a negativa, se for o contrário, eu estou falando que ele é de menor ou que ele é idoso. Ficou meio esquisito, não ficou, não? Não seria mais instrutivo se eu colocasse se o cara é de menor, adulto ou idoso? Para isso, a gente tem esse tipo de estrutura aqui, ó. O que a gente chama de estrutura condicional encadeada. Quando você tem, por exemplo, 3 valores, você tem que falar quem que é o maior, quem que é o do meio e quem que é o menor. Por exemplo, tá? E aí nós vamos utilizar o mesmo exemplo que a gente está utilizando aqui, ó. Ao invés de falar se o cara é adulto ou de menor ou idoso, nós vamos mostrar as 3 faixas. Então, se eu fizer isso aqui, ó, se a idade for maior do que 0 e menor ou igual a 18, quem que eu estou
selecionando. Que faixa é essa? Exatamente, Lucas, os fedelhos. Então, ó, eu vou falar que esses caras são fedelhos. Em homenagem ao Lucas. Pronto. Beleza? Todo mundo que não for fedelho, o que vai acontecer? Vai vir aqui para baixo, ó. Só que aí eu não quero mostrar, falar assim, ó, agora sobrou quem não é fedelho. Eu quero mostrar quem é adulto e quem é coroa, quem é idoso. Ou quem é coroa, quem é idoso, sei lá. Vamos colocar adulto e idoso, vai ficar menos agressivo, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu estou mostrando aqui, ó. Uma estrutura encadeada. Beleza? Então, vamos lá. Alguém falou alguma coisa aí? Precisando de ajuda, não? Velho ou idoso, ficou foda, hein? Vou chamar o cara de velho, sei lá, hein? Isso é velhofobia, não é não? Bom, sei não. Bora lá. Ó, então, olha, a primeira faixa aqui é os fedelhos. Se não tiver aqui, ó, se eu não executar essa mensagem que está debaixo do if, eu vou para o que está debaixo do else. Aí é importante, moçada, eu escrever sempre o que a gente chama de indentação, sabe? Dentro. Vendo que eu tenho um bloco aqui, aí eu escrevo que vai ser executado, se for verdadeiro, se for o if, aqui dentro. Se for falso, aqui dentro do else. Para quê? Para não ficar bagunçada a coisa. Então, é o seguinte, se não for fedelho, vai ser outra coisa. Só que essa outra coisa, eu preciso fazer outra condição. E que condição vai ser essa? Ah, eu preciso descobrir agora quem é adulto e depois quem é idoso. Então, vamos descobrir quem é adulto primeiro. Adulto, para ser adulto, qual que é a idade? Maior de 18 e menor que 18. Escrevi direito, né, professor? Pelo amor de Deus. F. Aí eu vou falar que esse cara aqui é quem? Esse cara aqui é adulto. Ed, Opa! Pode falar. o if não precisa de ponto e vírgula, não? Não, senhor. Nem o if, nem o else, tá? No caso do C, as estruturas, vocês vão ver que tem várias, né? Tem estrutura condicional, de repetição. Quando vocês forem trabalhar com elas, não precisa de ponto e vírgula para finalizar, não. O que você finaliza com ponto e vírgula é os comandos que você quer executar dentro da estrutura, tá? É por isso que eu falo assim, ó, coloca um pouquinho para dentro, para você entender que tudo isso aqui está dentro dessa mesma estrutura. Essa estrutura aqui, ó, if, else, só vai finalizar lá embaixo, no último ponto e vírgula. Igual nós temos aqui nesse slidezinho. Tá vendo? Ó? Isso aqui é uma estrutura só. Ela está sendo finalizada só aqui, ó, nesse último ponto e vírgula. Se isso aqui for verdadeiro, eu faço isso. Se não for verdadeiro, eu não faço isso e venho para cá, para esse blocão aqui, ó. Aí eu faço outra pergunta. Se isso aqui for verdadeiro, eu faço isso. Se não for verdadeiro, eu não faço isso e faço só isso aqui. Tá? Então, é uma estrutura, não linhas separadas de comando. Por isso que essa estrutura só é fechada lá no último ponto e vírgula. Beleza? Então, a gente tem ponto e vírgula aqui para fechar essa linha que faz parte dessa estrutura aqui, que é o primeiro bloco da estrutura if. Eu tenho estrutura else, tudo que tiver aqui dentro faz parte dessa estrutura else. Aqui eu fiz outro if, e eu terei um novo else aqui, ó, porque eu tenho uma negativa. Eu não parei só aqui, eu preciso informar quem? Eu preciso informar os idosos. Ó, não preciso nem perguntar mais, né? Todo mundo depois de 60, até quando der, vai ser idoso. Mas se você quiser fechar os de 80 e falar que depois de 80 tem mais alguma coisa, murrar, alguma coisa assim, dá para fazer também.
O F aqui, eu vou falar que agora são os idosos. E aí agora, se eu não tenho mais nada para fazer dentro da estrutura, eu ponho um ponto e vírgula aqui, e esse ponto e vírgula está fechando toda essa estrutura aqui. Ok? Se eu tiver alguma coisa para escrever ainda, beleza? Posso seguir aqui, ó. Interpretação. E aí eu vou escrever aqui, ó. F do meu programa. Notem que esse printf aqui, ó, não faz parte desse bloco aqui, não. Ó. Tá? Eu tenho um blocozinho aqui, ó, de estrutura condicional. O que ele vai fazer? Na hora que ele chegar aqui, ele verifica essa condição e essa. Achei que essa aqui é verdadeira e achei que essa aqui é verdadeira. Com o comando E, se a gente for na tabelinha aqui, ó, com o operador E, verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Aí o que ele vai fazer? Ele vem e executa esse cara aqui. Ó. Se ele executar esse cara aqui, tudo que está dentro do bloco do else aqui, ele despreza, ele não faz. Ele vai fazer o quê? O que está aqui no printf só. Saiu fora da estrutura. Agora, se essa informação for falsa e essa aqui for verdadeira, o que vai acontecer? Ele vai pular para onde? Vai pular para o else. Aí aqui dentro do else, ele faz a verificação de novo. Se essas duas forem verdadeiras, ele mostra isso aqui e não mostra o que está aqui embaixo. Já não mostrou o que estava aqui em cima e não mostra o que está aqui embaixo. Sai fora da estrutura e vai mostrar esse printf. Agora, se aqui não tiver tudo verdadeiro, aqui não tiver tudo verdadeiro, aí ele vem para cá e mostra essa informação. E logo depois ele vai mostrar aqui, porque é a última linha da estrutura. Vamos pôr fogo nisso aqui? Mudou. Tá. Forma a idade em anos. Alguém pode falar uma idade, por favor? 25. 25? Adultos, fim do meu programa. A mensagem fim do meu programa, ela sempre vai aparecer. Por quê? Porque não está dentro da estrutura. Tá? Então, ele resolve a estrutura primeiro e depois ele dá a mensagem fim do meu programa. Se a gente rodar de novo, outra idade, por favor. 23. Adulto, fim do meu programa. Se eu colocar... Sei lá, Fred, só uma pergunta. Nos idosos ali, você não colocou IF, idade, pá. Vai, se colocar mais que 80 anos, ele vai calcular certinho? como é que é, Walter? Eu não escutei. Vai aí de novo. Lá no Code Block, você não colocou para os idosos o IF e a idade, certo? Aí, se você colocar mais de 80 anos, ele vai calcular certo? Sim, todo mundo com mais de 80 vai ser idoso. Entendi. Entendeu? Aí ele pega geral. Ele simplesmente vai aqui, ó. A última condição é essa aqui. Se o resultado dessa condição aqui for falso, negativo, o que vai acontecer? Ele vem direto para cá. Tá? Então, independente do valor, se for 500, 500, idoso. Ou seja, maior de 60, tudo para ele é idoso. Beleza? Beleza. Olha. Aqui, ó, eu tenho também uma proposta aqui para a gente fazer outro programinha, tratando agora notas. Tá? Então, vamos esquecer nosso exemplo aqui. Vamos brincar com esse programinha aqui. Até para dar
mudada um pouquinho no formato do nosso exemplo. Eu posso fechar esse projeto, botão direito, Close Project, File, New, Project, Console Application, C, Next. Aí nós vamos chamar esse cara aqui de aula 05, exercício 1. Deixa lá dentro do aula 4 mesmo, não tem problema não. Tá aqui, beleza, criou aqui o nosso projetinho. Ok? Então, qual que é a ideia nossa aqui? Ué, credo, Lucas, o que é isso? A ideia aqui é o seguinte, ó, receba, EUPQ significa elabore um programa que receba as notas das duas provas de um determinado aluno, calcula sua média e, de acordo com a tabela acima, apresente sua situação e conceito. Ou seja, nós vamos mostrar lá o conceito e a situação. O aluno tirou 10 e 9. 10 e 9 dá quanto? 19. Agora assustei, hein? Ninguém respondeu, tô com medo. 19. 19 dividido por 2, para a gente chegar na média, né? Vai dar quanto? 9,5. Ah, meu Deus do céu. 9,5. 9,5 está onde? Ó, média do cara. Maior ou igual a 9, menor ou igual a 10. O que você tem que mostrar? Aprovado com conceito A. Beleza? Então, o que fala para mim essa tabelinha? Calcula a média e verifica. Se a nota for maior ou igual a 9 e menor ou igual a 10, aprovado com conceito A. Se a média for menor do que 9 e maior ou igual a 6, aprovado com conceito B. Se a média for menor do que 6, porém maior ou igual a 4, está em recuperação com conceito C. Se a média for menor do que 4, está reprovado com conceito B. Beleza? Entenderam pelo menos o enunciado? Ô, Tawane, Pocoyo, nossa, na época que meus meninos eram tudo petitinho, eu assistia Pocoyo com eles. Bons tempos. Joia, então vamos pensar e vamos resolver, né? Primeira coisa, vamos receber, né, as duas notas. Se eu vou receber alguma coisa, eu preciso de local para armazenar. E aí, como são notas, né, pode ser quebradinha, 1,8, 1,2, 1,3, 0,1, menos 12, né? Então, float. A preguiça está grande, N1, N2, tá? Representando nota 1 e nota 2. Fazer o cálculo, a comparação, né? É a média que vai ter que ser comparada. Então, printfzinho. Oh, meu Deus. Informe a primeira nota. Vírgula. F para a gente guardar N1. Beleza? Ctrl C, Ctrl V. Informe a segunda nota. Bonito. Vou guardar dentro de N2. Beleza, eu tenho nota 1 e tenho nota 2. Agora eu vou calcular quem? A média. Então, ó, média vai receber quem? N1 mais N2 dividido por 2. Por que pôs parênteses aí, Fred? Uai, operação matemática. É feito primeiro quem?
Nesse caso aí, a divisão. Eu ia dividir N2 por 2 e somar com 1. Não ia dar certo a média. Então, eu preciso do parênteses para primeiro somar e depois fazer a divisão. Bom, agora eu já sei qual é a média. Eu preciso o quê? Definir o conceito e a situação do cara. Beleza? Vou fazer o quê? If. Então, ó, if. Vou dar mais uma olhada na minha tabelinha. O que eu preciso fazer? Fred, e agora? Vou começar lá de cima ou vou começar aqui de baixo? Tanto faz, moçada. Tanto faz, dá para fazer do mesmo jeito. Agora, vocês só precisam lembrar que, ó, intervalo fechado, beleza? Intervalo fechado, a gente pode utilizar um ezinho. Dá para usar com o ou? Dá, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas se você se sentiu mais à vontade com o operador ou, sem problema. Não serei eu que vou ficar te atrapalhando. Então, posso começar de cima ou de baixo. Se eu for começar de baixo, do conceito D, o cara tem que ter o quê? Uma média menor do que 4. Aí eu vou mostrar o quê? Reprovado e D. Se eu começar de cima, eu tenho que comparar se a média é maior do que 9 e menor do que 10. Bom, se eu vou começar aqui por baixo, vou perguntar, ó. Se, opa, já perguntei, né? Se média for maior do que 0 e média for menor que 4, é menor ou igual? Vamos olhar lá? Vamos. Ó, média igual a 4 não é reprovado, não. Tem que ser só menor mesmo. Então, só menor do que 4. Então, olha, se média for maior do que 0 e a média for menor do que 4, qual que é a situação do camarada? Reprovado. Reprovado. Então, ó, F, o que eu vou falar? Com muita, né, muito sem graça, com muita tristeza no coração, aluno reprovado com conceito de decepcionado. Beleza? Bom, se for verdadeiro essa primeira condição, ele vai fazer isso. Precisa fazer mais alguma coisa se for verdadeiro? Não, né? Então, agora, se for falso, eu preciso fazer outras coisas, né? Porque, olha o tamanho da tabela. Tem mais 3 opções. Então, se for falso, eu tenho que verificar o quê? O conceito C. O conceito C é maior ou igual a 4 e menor do que 6. Bora lá. Vou ter que colocar outro if aqui. Verificar. Ai, Fred, dá uma preguiça, dá mesmo. Vamos copiar? Ctrl+C. Vamos ver. Quem que eu quero olhar agora? Ah, eu quero o cara que seja maior ou igual a 4 e menor do que 6. 6. Beleza? Ó, se eu voltar na minha tabelinha, maior ou igual a 4, menor do que 6. O cara está em recuperação e o conceito é C. O que nós vamos fazer? O famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Vou chegar esse cara com um tabzinho aqui para dentro, para mim ver que ele vai ser executado se essa condição do if aqui for verdadeira. Então, aluno em recuperação com conceito C. Beleza. Mais alguma coisa? Só se for falso, né? Se não for esse conceito do cara, ele vai ter o conceito B. E como é que é o conceito B? Vamos fazer um... Opa.
Calma aí, galera. Te bugou aqui, não volta. Aqui. Se não for conceito C, vai ter que ser outro conceito, né? Então vamos procurar o próximo. Procurar o D. Estou copiando, hein? Ó. Vou marcar e vou dar um tab para chegar para dentro, para mim saber que vai executar se estiver debaixo desse else aqui. Então agora, para o cara ter conceito B, a nota dele tem que ser maior ou igual a 6 e menor que... Ah, tô lembrando não. Menor que 9. Ô, notão, hein, velho? Menor do que 9. Opa, é você. 9. Nesse caso, o aluno estará aprovado o conceito B de bom. E eu tenho aqui, ó, se eu deixar vazio aqui, vago, só mandar mostrar que o cara foi com conceito A ou B, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente dar a mensagem. Só que tem um probleminha. Nós estamos recebendo as notas aqui, ó, e a gente, hora nenhuma, verificou que nota que é essa. Se é -1, se é 238, entendeu? Então, para mim fazer isso, eu tenho que tomar cuidado lá com a minha nota, lá em cima. Então, nós vamos finalizar aqui a minha tabelinha. Tá? Ctrl+C. E aí a gente vai verificar aquelas notas lá em cima. Então, aqui ele está aprovado com o conceito B. Na minha provinha aqui, ó, como vocês viram no exemplo, é de 0 a 10 a nota. Esse negócio do cara tirar 30, 40, 200 pontos. É só de 0 a 10. Como é que eu faço, Fred, para garantir que a nota que ele digitou lá para N1 vai estar entre 0 e 10? Eu posso fazer o quê? Uma estrutura condicional, galera. Ah, como assim? Simples. Ó, você acabou de receber N1, vou até jogar um pouco para baixo aqui. Você acabou de receber N1, e aí tem um valor lá dentro. Se o valor de N1 for menor do que 0 ou maior do que 10, eu não posso aceitar. Minha prova só valia 10 pontos. Como é que eu vou dar nota, né? Se bem que em redes teve muita gente que tirou nota negativa, né? Mas como é que eu vou fazer isso com meus amados alunos? Não posso. Vou colocar lá de 0 até 10. Então eu faço isso aqui, ó. Se, opa, maiúsculo não. Se a nota N1 for menor do que 0 ou N1 for maior do que 10, eu vou fazer isso aqui, ó. F, nota inválida. Barra Nzinho aqui, né, para ficar bonitinho. Inválida. Então, o que vai acontecer? Se o cara digitar uma nota menor do que 0 ou maior do que 10, não existe. Eu estou digitando coisa errada na hora de lançar minha nota. Então, eu tenho que verificar isso aí. Agora, se não, ou seja, se ele digitou algo diferente que não seja menor do que 0 ou maior do que 10, beleza, digitou um valor correto. Eu já posso pedir ele para digitar quem? A segunda nota. E aí, o que eu vou fazer? Cria esse else e todo o meu programinha vai ficar o quê? Dentro dele. Eu marquei tudo e dei uma tabulaçãozinha para chegar para dentro. Bom, primeira nota, se ela não for inválida, ela é válida. Se ela é válida, eu posso receber a segunda. Então, ó, informe a segunda nota. Receba a segunda nota em N2. Vou fazer a mesma
verificação aqui para N1. Então, olha, if N2 menor do que 0 ou N2 maior do que 10, F nota válida. Não posso aceitar também essa notinha aí, não. Agora, se não ele digitou uma nota válida. Se a nota é válida, maravilha, posso calcular a média, porque eu sei que se as duas notas estiverem entre 0 e 10, a média sempre, obrigatoriamente, estará entre 0 e 10. E aí eu posso calcular a média e fazer toda a verificação do conceito e situação do cara. Então, ó, dentro desse else aqui, chega um pouquinho para dentro, para ficar claro, eu tenho o quê? O cálculo da minha média e todas as verificações. Como é que vai funcionar esse cara? A hora que eu executar ele, cria as variáveis e aí aparece na tela. Informe a primeira nota. Será armazenada dentro de N1. E aí a primeira coisa que o programa vai fazer é verificar. N1 é menor do que 0? Não. Então, beleza. Cadeira aqui. Ou N1 é maior que 10? Ah, é 15. Ou seja, se um dos dois aqui for verdadeiro, vai executar isso aqui. Então vai aparecer na tela o quê? Nota inválida. Se eu tenho um if else, eu só vou executar uma das duas opções. Então, se aqui eu já tenho uma opção verdadeira, aparece nota inválida e eu não executo mais nada do que tiver debaixo desse else. Tá vendo, ó? Ou seja, a única coisa que não está debaixo desse else é o return 0. Ou seja, ele vai simplesmente falar, olha, nota inválida e acabou o programa. Não permito que continue. Por que eu não permito que continue? Porque o resultado será inválido. Não tem como eu calcular a média com um conceito que vai de 0 a 10 com um valor negativo ou maior do que 10. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho uma estrutura condicional if else, se essa aqui for verdadeira, executou aqui e não executa nada que está debaixo do else. Agora, se a nota for 8, 8 não é menor do que 0 e também não é maior do que 10. Então, não é verdadeiro essas duas condições. O que vai acontecer? Ele não executa o que está aqui. Ele vai executar o que estiver dentro do else, que é tudo isso aqui. Aí ele começa novamente. Informe a segunda nota. Recebe a segunda nota dentro de N2. Aí eu verifico. Segunda nota é quanto? 18. 18 é menor do que 0? Não. Mas 18 é maior do que 10. Então ficou verdadeiro aqui. Aí vai aparecer o quê? Nota inválida. Se eu executei o que está aqui, o que estiver debaixo do else, eu não executo mais. Aí vai direto para quem? Return 0. Ok? Bom, mas se a nota que eu coloquei aqui for outro 8, 8 é menor do que 0? Não. É maior do que 10? Não. Então essa informação aqui é falsa. Eu vou executar o que está onde? Debaixo do else. Aí eu venho executando tudo isso aqui. Ok? E assim sucessivamente. If else, if else. Beleza, galera? Eu não tenho dúvida, Lucas. Não tem dúvida nenhuma. Por quê? Presencial, eu estaria no quadro escrevendo isso aí e vocês, cada um com o seu computador. E aí a gente ia fazendo e testando e qualquer probleminha que vocês tivessem, eu ia sentar do seu lado e resolveria e te mostraria onde é que é o problema. Eu iria passar um exercício agora, nesse momento, e aí o que ia acontecer? Você iria fazer
e a hora que aparecesse as dúvidas, eu ia tirando e resolvendo. Então, eu acho que a aula prática ainda fica devendo bastante a questão do presencial online. O online fica devendo bastante ainda, tá? Bom, vamos continuar para a gente finalizar. Então, o que vai acontecer? Ele vai executar ou o que está dentro do if ou o que está dentro do else. Tem só mais um detalhe para a gente finalizar por hoje. Essa estrutura condicional, como qualquer outra estrutura em C, é sintaxe. Se você tiver mais de uma linha de código, você tem que abrir e fechar com chaves. O bloco inteiro. Então, se eu prestar atenção, debaixo desse if, eu só tenho uma linha. Então, eu não preciso abrir e fechar com chaves. Mas debaixo desse else aqui, ó, notem que eu tenho muitas informações, né? 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, para que funcione, eu preciso fazer isso aqui, ó. Abrir uma chave e fechar ela aonde? Embaixo. Se apertar aqui o mousezinho do lado, ele brilhou lá em cima, ó. Então, esse else aqui é composto por tudo que está dentro dessa chave. Vamos ver se a gente precisa colocar mais alguma chave. Aliás, vamos subir aqui para diminuir. Debaixo desse if, eu só tenho uma linha. Então, não tem problema nenhum. Agora, debaixo desse else, eu tenho quem? Eu tenho esse cálculo da média e uma outra estrutura. Então, mais uma chave aqui para me informar onde começa esse bloco desse else e aonde que ele termina. Começa lá em cima e termina aqui. Beleza? Bom, aí depois aqui eu tenho o quê? Eu tenho um if. Debaixo desse if, só uma informação. Debaixo desse else, outro if. Então, é outra estrutura. Debaixo desse if, só uma linha de comando. Debaixo desse else, outra estrutura. Debaixo desse if, só uma linha. Debaixo desse else, só uma linha. Então, eu não preciso mais nenhuma abertura e fechamento de chaves. Então, preciso só para identificar onde começa, onde termina esse else, e onde começa e termina esse outro else. Por que isso aí? Para me informar, galera. Se é verdadeiro, eu executo só isso aqui. Se é falso, tudo que está dentro desse bloco. Se é verdadeiro aqui, só isso aqui. Se é falso, tudo que está dentro deste bloco. Se eu colocar alguma coisa fora aqui, ó, sempre será executado. Por quê? Porque está fora dessa estrutura aqui. Então, mesmo que o cara digite uma nota inválida, vai aparecer nota inválida e a mensagem que estiver aqui de fora. Por exemplo, assim, ó, printf finalizando o dependente da estrutura condicional aqui em cima, vai aparecer esse finalizando o programa. Beleza? Vamos rodar? Então, rodei. Opa! Ó, apareceu um errinho. Esperado um ponto e vírgula aqui, Não né? finalizou. Acabei de digitar o printf e não coloquei o ponto e vírgula. Moçada, quando eu falo com vocês que é primordial o uso de um compilador, como, por exemplo, o CodeBlocks, que é uma IDE e te dá os resultados, é por isso. Notem que esse programinha simples já deu 38 linhas de código. Pensa um ponto e vírgula que você não achou escrevendo no papel ou digitando no Word. Isso aqui ajuda bastante. Bom, agora rodou, beleza. Então, imagina se a primeira nota é 98. Nota inválida, finalizando o programa. Por quê? Porque 98 é maior do que 10. É menor do que 0, beleza, mas aqui é o ou.
Se tem uma verdadeira aqui, ó, tudo ficou verdadeiro. Olha, vamos rodar de novo. Primeira nota, 8, verdadeira. Informe a segunda nota. Menos 1. Nota inválida, finalizando o programa. Primeira nota, 7. Opa, maravilha. Está entre 0 e 10. Segunda nota, sei lá, 10. 9. 9 e 7 dá quanto? 16. Dividido por 2, 8. Aluno aprovado com conceito B. Vamos ver na tabelinha aqui se é isso mesmo? Aluno com nota 8 é menor do que 9, maior ou igual a 6. Então, conceito B. Nosso programinha está funcionando. Beleza, galera? Não é simples. Programar não é simples. É mais uma questão de prática. Então, pratiquem bastante. Usem a aula. Assista novamente. Tá? Eu ia colocar lá no portal um trabalhinho para vocês fazerem valendo 7 pontinhos com estrutura condicional no horário de atendimento. Eu não vou fazer isso. Eu vou colocar um exercício lá, tá? Como se fosse o trabalho, uma simulação do trabalho, para vocês fazerem sem valer ponto. Por quê? Porque na próxima aula eu vou colocar um valendo ponto. Então façam esse sem valer ponto, que aí na próxima aula a gente corrige e eu tiro as dúvidas de vocês. Usem o horário de atendimento, não quero vocês atrapalhando a aula de ninguém, não. Beleza? Qualquer coisa também, pode mandar no zap lá alguma dúvida. Outra coisa, regulariza o bendito Code Blocks de vocês, moçada. Tá quase acabando o trimestre e vocês não querem saber de mimimi, não. Tá bom? Beleza? Vai tomar um café, vai comer, vai dormir, ou então vai ter outra aula. O Fred, Oi. é obrigatório usar a chave ou não precisa? É obrigatório usar a chave toda vez que você tenha mais de uma linha debaixo da estrutura. Você tem um ifzinho lá. Se debaixo do seu if tem mais de uma linha de comando, por exemplo, um cálculo e um printf, tem mais de uma linha, você tem que abrir e fechar com chaves. Tá? Obrigatoriamente. Se não tem mais de uma linha, tem problema. Ou então, se logo abaixo daquela estrutura condicional você está abrindo uma outra, por exemplo, eu tenho um else. Logo debaixo do else é um if. Então, ele já não conta. Aí você já vai começar a pensar no if. Debaixo do if, quantas linhas? Uma só. Não precisa. Debaixo daquela linha é um else. É outra estrutura. Você começa a contar novamente. Tá? Tá bom, acho que eu entendi. Beleza, Thiago. Qualquer coisa, moçada, me chama lá no zap que a gente tira as dúvidas. Vou liberar lá, vou colocar na biblioteca o exercício. Eu ia colocar como tarefa, mas como vai ficar só como exercício de fixação, vou colocar lá na biblioteca. Beleza? Beleza. Um abraço. Até, professor. Até mais. Fred.